pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Conversa com Ciência. E o que é que você acha de você levar a inovação para o interior do Estado, né? Onde é um Estado que precisa cada vez mais reforçar a questão das cidades do interior, dos jovens que estão nos interiores, das empresas que estão no interior, né? Para que você desenvolva o Estado, né? E o que é que você acha dessa parceria entre a universidade, as empresas e o governo, né? A famosa tríplice hélice, certo? Isso, hoje, tem um exemplo muito claro aqui no nosso estado, no estado do Ceará, que são os clusters econômicos, que foi uma estrutura montada, né? Toda uma engenhosidade montada para que você juntasse esses três entes, esses três grandes entes, academia, indústria e governo, para que você levasse desenvolvimento, mas não é um desenvolvimento tradicional, um desenvolvimento baseado na inovação, baseado em outras oportunidades de mercado, né, que hoje não existem para essa população. Então, para falar com a gente hoje sobre isso aí, que é um projeto que tem a ver diretamente com inovação, diretamente com ciência, nós teremos aqui a presença do Júlio Cavalcante, meu amigo Júlio Cavalcante, de longas datas aí, né, que ele é sócio, né, da SB Consultores, e atualmente ele está como secretário executivo de Comércio, Serviço e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho do Governo do Estado. Júlio, muito obrigado aí por estar aqui conosco, né? Até que enfim, né? Que fazia tempo que a gente tentava combinar, mas as agendas não estavam batendo, então é muito interessante estar aqui com você falando de um tema tão, né, que a gente vem acompanhando há um bom tempo. Júlio, por favor. Carlos Neto, é um prazer, nós temos aí já uma convivência de algum tempo, né, e respeito muito você como profissional, como uma pessoa da academia que está bem antenada e que está sempre aí próximo de todo o movimento, não só do governo, como das empresas. Trabalhamos juntos bastante no Ceará 2050, e não só, mas estamos sempre interagindo, porque realmente você é um cara que pensa o Estado, independente do local que você esteja, e tem, inclusive, contribuído muito com esse programa desde o início, né? Foi uma pessoa importante desde o início desse programa. Então, é um prazer estar podendo conversar um pouco sobre isso, porque a gente acredita que está muito alinhado, inclusive, com o 2050, como a gente sabe, é um projeto, inclusive, Sim, que faz parte do portfólio, né? E nasce exatamente de uma necessidade de você mudar, como você mesmo disse, a história do desenvolvimento econômico e social do Estado, não só com essa questão da interiorização, para a gente diminuir as desigualdades regionais, a alta concentração das riquezas que nós temos ainda na Grande Fortaleza, mas também na própria população, né? E também o fato da gente ter aí essa interação, como você bem colocou, muito forte entre a academia, as empresas e o governo. Júlio, agora vamos lá. O que é esses clusters aqui? Explique aqui para os nossos, né, telespectadores, ouvintes, né? O que é esse cluster? Como é que começou? Dá uma palavrinha aí sobre isso. Isso tem uma relação, como eu disse, desde o começo com 2050, porque o 2050 ele faz aquele diagnóstico bastante positivo de políticas que a gente vem construindo bem feitas ao longo dos últimos 30 anos, como o equilíbrio fiscal, a educação, a questão dos recursos hídricos, entre outros, mas também traz aí o grande desafio da gente melhorar a geração de oportunidade para as pessoas que vivem no estado do Ceará, né? Em termos de quantidade e de qualidade. Nós temos uma renda média muito baixa, o 2050 apontou claramente que, a exemplo do Nordeste, nós temos a metade da participação na riqueza em relação à participação da população do Brasil, né? Temos 2% do PIB e 4% da população. Então, precisava ser feito alguma coisa em várias áreas, e aqui no desenvolvimento econômico, isso serviu como um desafio que puxou, inclusive, um plano de desenvolvimento que foi contratado junto a uma consultoria internacional, via Banco Mundial,
que foi estudar que setores econômicos que o Estado deveria apostar para que esse gap ele fosse mais rapidamente suplantado, né? Como é que a gente consegue chegar, pelo menos, no empate da participação da riqueza e da participação da demografia do Brasil? E foram eleitos 8 setores econômicos, com base em benchmark, inclusive de regiões do mundo, que, ao apostarem nesses setores, que o Estado já tem um potencial e que já estavam sinalizados em 2050, eles conseguiram avançar nos indicadores que nós queremos melhorar. Geração da riqueza, aumento da riqueza, distribuição da renda, salário médio e aumento de empregos, né? E aí foram escolhidos, né, esses 8 setores, e quando se junta a uma região, a gente determina cluster. Então, o Estado ele aposta hoje em todas as suas políticas de desenvolvimento econômico, no setor de energias renováveis, no setor de logística, no setor de tecnologia da informação e comunicação, na indústria da moda, na cadeia econômica da água, no turismo, Saúde, né? no agro e na saúde, né? Então, a gente, quando trabalha, por exemplo, promoção, atração, a gente foca nesses setores. E a inovação não podia ser diferente. Então, o que o cluster propõe? A partir desses 8 setores priorizados para o Estado, a gente ir nas 14 regiões de planejamento e verificar quais desses 8 setores a gente, naquela região, tem maior potencial. E o interessante é que essa análise não é feita só do ponto de vista econômico. A gente olha também para a oferta de formação de capital humano relacionada com aquele setor naquela região. Então, por exemplo, pega o Sertão Central e lá, analisando dados, né, a gente viu que a economia da saúde, a tecnologia da informação e comunicação e o agro, eles não só tinham um potencial forte economicamente, por exemplo, com a participação forte no PIB da região, como também ele tinha cursos de graduação, cursos técnicos, cursos de pós-graduação relacionados a esse setor da região. Então, por que não apostar nesses setores, colocando inovação, para que as empresas desses setores elas possam ainda se tornar mais competitivas? Essa é a ideia do conceito. Então, o cluster ele acaba sendo, no caso, por exemplo, da Sertão Central, a gente juntar o setor econômico com a região do Sertão Central e apostar na cadeia econômica da saúde, na cadeia econômica da TIC e também na cadeia econômica do agro, da agropecuária. Legal. Ju, e como é que funciona essa engrenagem aí, né? Assim, você falou em linhas gerais, né? A ideia do projeto, mas como é que foi construído? Como é que hoje ele está construído isso aí, né? Para as pessoas entenderem. O primeiro ponto importante é que isso foi resultado de um desafio colocado pelo secretário Maia e o secretário Inácio, na época, da gente trabalhar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico juntos, né? Exatamente porque a inovação é uma política da CCTES e o desenvolvimento aqui da CEDET. Então, como é que a gente trabalha juntos para usar a inovação propiciando o desenvolvimento? Não adianta fazer inovação somente pela inovação e também a gente não pode fazer mais desenvolvimento sem pensar em inovação, né? Então, esse foi o primeiro ponto. O projeto começou com a junção das duas secretarias. Só que logo de cara a gente viu que o governo sozinho não conseguia dar conta disso. E fomos, então, trazer os parceiros, a Universidade Federal, a Universidade Estadual, o Instituto Federal do Ceará, a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, todo o ecossistema de inovação e desenvolvimento do Estado, que inclusive está muito interiorizado. SEBRAE, né? SENAI, SENAC, enfim. E aí esse grupo começou a construir esse projeto, né? Então, uma vez que esse grupo começou a validar algumas questões, entre as quais, através da construção de um BI, quais seriam, em cada região, os setores que deveriam ser priorizados, aí nós fomos, em cada região, com representantes desse grupo, né, que está interiorizado, para poder discutir na região e validar se aqueles clusters naquela região eram os mais adequados. Por exemplo,
como eu disse, no Sertão Central, a gente levou a proposta com base desse BI, nos dados, para que esses 3 setores fossem propostos, e a própria região validou, né? Uma vez que a região validou o setor econômico, né, priorizado, a gente fez reuniões com as empresas desses setores, separadamente, e propusemos que eles trouxessem problemas para serem discutidos à empresa junto com os pesquisadores da região, para que eles pudessem propor uma prioridade de problemas que deveriam ser trabalhados soluções inovadoras, né? E aí foi o primeiro ponto interessante, porque já houve uma junção da empresa com os pesquisadores para poder defender esses problemas. E houve uma competição, porque teve regiões que apresentaram 10 problemas, onde tinham várias equipes, pesquisador e empresa, e a gente só podia chegar ao máximo de 3 problemas priorizados, por conta dos recursos que nós tínhamos no programa, que eram exatamente as bolsas dos pesquisadores, né? E uma vez que esses grupos competiram entre si e que foram priorizados os 2 ou 3 problemas naquela região por cada um dos setores, na verdade, o caso, por exemplo, do Sertão Central, nós tivemos 2 ou 3 problemas para o agro, 2 ou 3 problemas para a cadeia da saúde e 2 ou 3 problemas para o setor de TIC. E uma vez que os problemas foram priorizados, automaticamente os pesquisadores foram escolhidos para poder ganhar bolsa durante, inicialmente, 3 meses e fazer uma modelagem inicial desses problemas com soluções e também preparar startups da região para poder desenvolver as soluções, né? E aí vem os corretores digitais junto conosco, que já tem uma experiência muito forte no Estado, para nos ajudar a fazer todo o processo de seleção das startups junto com os pesquisadores e as empresas e fazer o acompanhamento do desenvolvimento dessas soluções durante 6 meses, né? Então, a gente chega ao final do primeiro ciclo, nós trabalhamos 9 regiões, aonde nós chegamos com 46 startups dessas 9 regiões e apresentaram, inclusive, soluções agora no dia 19 de abril passado, né, que foi feito um evento no NINA, aonde essas startups apresentaram soluções para problemas reais de setores importantes em cada região do Estado. E estamos dando continuidade, daqui a pouco eu continuo falando sobre os próximos passos, onde eu vou dizer com relação às outras 5 regiões. Tá, agora, Júlio, e esse recurso foi, né, esse projeto foi financiado pela FUNCAP, foi isso? Ela bancou Não, na verdade, esse projeto é financiado pelo sistema SEDET, através de recursos que estão dentro do FDI, o percentual que a ADES gerencia, e aí esse recurso ele é repassado para a FUNCAP, que fornece as bolsas, porque é o órgão do Estado responsável por isso. Mas o recurso ele é advindo da ADES, dentro do sistema SEDET. É importante dizer que nós temos uma contribuição importante da FUNCAP, através do programa Cientista-Chefe, que nós temos 2 cientistas-chefes da inovação, o professor Samuel da UELS e o professor Milton da Unifor, que são financiados pelo programa Chefe, que faz parte da cientista-chefe, que faz parte da FUNCAP, né? Então, a FUNCAP entra também com essa contribuição em termos financeiros de bolsa, trazendo exatamente esses cientistas-chefes que têm contribuído muito com esse programa, né? Todos os 2 e uma equipe que eles têm trabalhando com eles, né? Júlio, agora me diga uma coisa, o que é que nós temos aí para o futuro, para esse projeto? Antes disso, a gente ir para o futuro, vamos ficar no presente. O que é que você destaca, por exemplo, desse evento que houve lá no NINA,
né? Se pudesse dar algum destaque de alguma startup interessante, né? Eu acho assim para, né, para quem está nos ouvindo aí ter essa noção. Se você puder falar, seria É, interessante. uma coisa interessante que a gente está observando é que essas startups, como elas já partem de problemas reais de empresas que estavam próximas a elas ali na região, ela já nasce com uma solução que tem demanda de mercado. Você dá o exemplo de uma das empresas que, inclusive, apresentou o pitch na, no Nina. Ela é uma empresa que trouxe a solução logística, que hoje, lá no PECEM, já tem alguns clientes que já utilizam essa solução. Né? Por quê? Porque, como eu disse, ela nasceu exatamente dessa junção das empresas, lá no caso dessa região, com os pesquisadores e desenvolveram soluções reais que estão colocadas aí nesse contexto. Tá? Então, esse é um ponto interessante. A gente acredita que a sobrevivência das startups ela seja maior do que quando você faz um processo sem, digamos assim, um desafio colocado específico, né? Uma demanda trazida de mercado. Né? A gente coloca sempre que os resultados desse projeto que a gente aguarda, eles estão muito relacionados com o que eu coloquei no início, porque, primeiro, ele vai trabalhar a melhoria da região através de uma melhor competitividade daquele setor que já é forte, porque a gente vai colocar inovação e vai melhorar, por exemplo, o setor do agro, lá do Sertão Central, da cadeia da saúde, porque a gente está trabalhando inovação para melhorar a produtividade daquele setor. Segundo, a gente vai utilizar esse setor como laboratório e como mercado para poder desenvolver startups da região. Elas vão estar ali próximo a elas, empresas que estão trazendo problemas reais e que vão ajudá-los a desenvolver soluções. Né? E, ao mesmo tempo, além do laboratório, eu tenho um mercado. Quer dizer, eu tenho ali o comprador daquela solução. E isso acaba trazendo aqueles objetivos, os resultados iniciais que a gente busca, que é a melhoria da riqueza da região, porque esses setores, tanto as startups como aquele setor já tem potencial, vão gerar mais riqueza, e, de outro lado, a melhoria, né, dentro da linha do 2050, da diminuição das desigualdades regionais, porque nós vamos estar desenvolvendo o Estado mais equitativamente. Né? Então, eu entendo que isso já está acontecendo. Essas 46 startups, elas estão em 9 regiões, elas estão nos setores exatamente de saúde, de logística, nós temos lá 8 soluções na área do agro, temos aí por volta de 6 ou 7 na área de saúde, alguma coisa em torno de 10 no setor de turismo. Então, aqueles setores que o Estado priorizou, nas regiões, estão sendo contemplados, e isso está ajudando exatamente a dar mais sustentabilidade econômica para as startups que estão desenvolvendo essas soluções. Júlio, agora, assim, a gente já ir finalizando, se alguém quisesse, sei lá, tiver interesse em conhecer essas startups, existe alguma página na internet, alguma forma que eles possam... Muito bom, Barros Neto. Nós temos aí um programa que chama, na verdade, uma plataforma que foi trazida como proposta para nós pelo Iracema Digital, que é o Revive. A ideia do Revive é ser uma vitrine exatamente aonde todas as startups do Estado, não só essas do cluster, mas qualquer startup do Estado possa colocar ali os seus produtos, as soluções, qual é o segmento que elas trabalham, qual é a região que elas estão. E essas startups do cluster hoje já estão nessa plataforma, que é revivenegócio.com.br. Né? Então, essa é a ideia. Agora, a gente também está levando essas startups para os vários eventos, por exemplo, agora vai ter a PEC Nordeste, as startups do agro vão estar se apresentando lá, vamos ter a Expolog ao final do ano, nós devemos ter essas startups da área de logística também se apresentando lá, fazendo pitch, se expondo.
Nós temos também agora, como fizemos aí no Nina, um evento que está aí construído com a Universidade Federal e o Partec, onde também vamos estar fazendo a apresentação das startups por segmento, as startups, inclusive, dos setores priorizados pelo Partec, no caso agroalimentos, no caso das energias renováveis, a cadeia da saúde. Então, a gente exatamente vai continuar apoiando essas startups para que elas consigam dar seguimento ao seu desenvolvimento, né? Não, beleza. Bom, e a nossa última pergunta, infelizmente, né, o tempo na internet é outro, né? Para a gente aí bater papo é bom, mas na internet o pessoal cancela a gente. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado. Mas Júlio, e quais são os próximos passos aí desse projeto? De um lado do primeiro ciclo, que desenvolveu essas 14 regiões, a gente vai estar aí buscando investidores, inclusive apresentando isso para investidores, acompanhando quais tipos de ajuda em termos de, por exemplo, financiamento, Banco Nordeste, FINEP, outros editais que essas startups possam participar, apresentando essas startups para o mercado, para os segmentos, como a gente disse, através dessas feiras, para que realmente a coisa dê continuidade aos produtos que foram gerados e que estão aí já funcionando. Do lado do restante, porque, na verdade, nós fizemos o primeiro ciclo com 9 regiões, mas nós temos mais 5 regiões, onde nós já tivemos a fase da seleção dos problemas e dos pesquisadores. E fizemos, inclusive, uma repescagem que alguns clusters que não foi possível priorizar problema das 9 regiões do primeiro ciclo. Para você ter ideia, no primeiro ciclo, nós tínhamos 41 pesquisadores trabalhando, né? E com 23 clusters. Agora, no segundo ciclo, nós já temos 52 pesquisadores trabalhando com 30 clusters e 57 problemas. Então, a gente espera, até o final do ano, a gente ter soluções de, pelo menos, aí, talvez em torno de mais 50 startups para esse ciclo, ou seja, juntando com as 46, nós vamos ter perto de 100 startups em todo o estado, não só nas 9 regiões iniciais, mas nas 14 regiões, com soluções de problemas reais, né, dos setores priorizados em cada região desse processo, né? E é uma diversidade super interessante, porque, por exemplo, nesse ciclo agora de 2022, nós temos esses 52 pesquisadores, tem 14 na área de exatas, 12 na parte sociais aplicadas, 11 na engenharia, 5 na agrária, 3 em multidisciplinar, 3 na biológica. As instituições envolvidas, Instituto Federal, Universidade Estadual, Universidade Regional do Cariri, as privadas, Luciano Feijó, lá também no Cariri, a Federal do Cariri, a Unifor, a Unilab, a Unijaguaribe, quer dizer, uma diversidade de instituições e de pesquisadores trabalhando nesse processo, né? Todas essas instituições que fazem o desenvolvimento e a inovação, SEBRAE, FIEC, SENAI, FEComércio, FINEP, Banco do Nordeste, enfim, todo mundo trabalhando junto em prol do desenvolvimento econômico e social do Estado, usando a inovação como alavanca para isso. Excelente. Júlio, queria lhe agradecer, né? Infelizmente, a gente, né, tem que encerrar, né? Mas, assim, eu acho que é muito interessante, é um programa super... E, assim, um programa inovador, né? Porque foi constituído aí pela SEDET, mas sempre com parceria com as universidades, parceria com as empresas. Então, eu acho isso muito interessante. Eu não sei se tem... Eu acredito que não tenha um modelo desse igual no Brasil, né? Então, eu acho que eu sou defensor da inovação como uma das alavancas do nosso Estado, né? Para que o nosso Estado cresça, certo? A gente se diferenciar tem que ser com inovação. Então, eu queria dar os parabéns aí a você na condução desse processo, eu tenho acompanhado, né? E eu acho que a gente deve divulgar cada vez mais e, vamos dizer, acompanhar essas empresas que, quem sabe, uma dessas aí não vira um unicórnio, né? Então,
Mas pelo menos se virar para a gente pagar uma cervejinha para a gente, né? Para a gente comemorar, né? Tá certo, tá certo. Mas com Obrigado, certeza Júlio. o Estado todo vai ganhar com isso. Um grande Valeu, abraço. obrigado, Valdir. Obrigado. Obrigado Bom, pela pessoal, oportunidade. encerramos mais um Conversa com Ciência. Eu sou o professor Barros Neto, âncora desse projeto. Queria agradecer a todos pela audiência, né, e convidá-los a entrar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, né, e temos agora também a nossa coluna lá na Band News FM, de terça e quinta, às 7h30 da manhã. Ok? Então, muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz, até a próxima. Um grande abraço.